conversa recente com um ex-aluno meu por WhatsApp, foi-me trazida à tona uma questão bastante pertinente sobre a formação do TIOSP. Ele relembrou que essa temática esteve amplamente presente nas discussões em sala de aula, durante o período em que eu fui seu professor na UFSC. E observou que ela continua reverberando, especialmente em um episódio aqui do nosso podcast, no qual estabeleci uma analogia entre o pão e a loteria, inspirado no episódio 1 da segunda temporada da série Round 6. Segundo ele, a maneira como a reflexão foi conduzida naquele episódio foi impecável, avaliação pela qual sou profundamente grato. Essa interlocução reafirma não apenas a relevância do tema, mas também a necessidade de mantermos um debate sempre em movimento, resgatando experiências formativas e ampliando as possibilidades de análise crítica sobre os caminhos e os modelos de formação vigentes para os profissionais da tradução e da interpretação do Parlibras português. A questão central que ele me levantou foi se o bacharelado em Letras Libras realmente representa a formação ideal para o tradutor ou intérprete. Abro aspas. Vossa Senhoria destacou a relevância da formação por meio do curso de bacharelado em Letras Libras, cuja presença tem sido significativa no cenário acadêmico nacional. No entanto, cabe aqui uma reflexão. Seria essa denominação, bacharelado em Letras Libras, a mais apropriada para a proposta formativa de tradutores e intérpretes? Tenho dúvidas quanto à adequação desse modelo de formação, especialmente no que diz respeito à sua grade curricular, que me parece não contemplar, de forma plena, os componentes essenciais à constituição da competência tradutória e interpretativa mínima necessária. Já apontei anteriormente algumas razões que sustentam essa inquietação. Diante disso, gostaria de ouvir sua opinião sobre esse posicionamento. Faz sentido a crítica que proponho ou estou equivocado em minha análise? Desejo sinceramente fomentar o debate em torno dessa temática que considero urgente e pertinente para o fortalecimento da formação e atuação dos profissionais TIOSP. Fecha aspas. Camargo, 2025, conversa no WhatsApp. Como você pôde observar, ele reforçou que reconhece a importância da formação inicial e continuada desses profissionais, e não desconsidera a necessidade de um percurso formativo estruturado. No entanto, questionou se o termo, entre aspas, bacharelado em Letras Libras, corresponde de fato ao ideal para essa formação. Sua dúvida se estende à estrutura curricular do curso e se ela contempla ou não, de maneira eficiente, os conhecimentos essenciais para a atuação qualificada de tradutores e intérpretes. Diante disso, solicitou minha opinião sobre sua reflexão, ponderando se sua crítica faz sentido ou se, por outro lado, seria uma consideração sem fundamento. Mais do que buscar uma resposta fechada, ele demonstrou interesse em fomentar essa discussão e aprofundar o debate sobre a formação desses profissionais. Pois bem, aqui vão as minhas considerações sobre a questão. Eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e hoje vou refletir na provocação do meu aluno sobre a seguinte questão: como o curso superior de TIOSP constante no artigo 17 do Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, é apresentado aos alunos nas universidades federais brasileiras. Reflita comigo, pois, como você sabe, de tédio o intérprete não morre. Sejam todos bem-vindos. A formação em nível superior tem raízes profundas na história da humanidade, refletindo a evolução das sociedades e suas necessidades. Desde a antiguidade, espaços de ensino surgiram como centros de conhecimento para pequenas elites, como as academias filosóficas gregas, por exemplo. Na Idade Média, as universidades europeias começaram a se estruturar, inicialmente ligadas à Igreja e voltadas para áreas como teologia, direito e medicina. Esse modelo se transformou ao longo dos séculos, influenciado pelo Renascimento, a Revolução Industrial e pelas mudanças sociais no século XX.
Se antes a universidade era um espaço restrito, hoje ela se tornou um instrumento fundamental para a democratização do conhecimento e a ascensão social. O ensino superior não apenas capacita profissionais, mas desenvolve habilidades essenciais como o pensamento crítico, a pesquisa e a inovação. O mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação e especialização, tornando a graduação um diferencial significativo para o ingresso e uma progressão na sua carreira. Claro que, além do aspecto profissional, a universidade é um ambiente de transformação intelectual e social. É um espaço para a troca de ideias, da ampliação de horizontes e de formação de cidadãos mais preparados para lidar com os desafios contemporâneos. Em um mundo marcado por mudanças rápidas e demandas tecnológicas, a educação superior se torna essencial para adaptar-se às novas realidades e contribuir de forma ativa para a sociedade. E, para além de um diploma, a formação universitária deve ser vista como um processo contínuo do aprendizado. O conhecimento adquirido ali vai além da sala de aula, impactando diretamente a forma como as pessoas interagem, inclusive com o mundo. Em tempo de constantes inovações e desafios globais, a universidade continua sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal, profissional e social, na minha singela opinião. A valorização do ensino superior hoje está diretamente ligado às exigências do mercado de trabalho, bem como ao papel da educação na formação de cidadãos críticos e capacitados. Profissionais com formação universitária tendem a ter maiores oportunidades, melhores salários e mais possibilidades de ascensão, o que reforça a percepção que o ensino superior é um investimento de longo prazo. No entanto, essa valorização não se dá apenas pela empregabilidade. A universidade, como já dito, é um espaço de troca, de desenvolvimento e de ampliação das perspectivas sobre essa sociedade. Mais do que formar especialistas, o ensino superior, na minha concepção, contribui para a construção de um pensamento crítico e reflexivo, essencial em tempos como os atuais, de desinformação e mudanças constantes. Apesar dessa importância, a valorização do ensino superior também enfrenta desafios. O custo da educação, a desigualdade no acesso e a crescente demanda por habilidades práticas têm levantado questionamentos sobre o modelo tradicional de ensino até então estabelecido. Alternativas como cursos técnicos, formações híbridas e ensino à distância surgiram como novas possibilidades, ampliando o debate sobre o futuro da educação superior. Ainda assim, a formação universitária continua sendo um dos caminhos mais sólidos para o crescimento profissional e pessoal. Em um mundo em que cada vez mais somos orientados pelo conhecimento, quem tem acesso a uma educação de qualidade não apenas se destaca no mercado, mas também contribui para transformar a sociedade. Neste sentido, a valorização do ensino superior é, portanto, e não pode ser vista apenas como uma exigência econômica, mas um compromisso com o desenvolvimento coletivo. Nessa esteira, o curso de letras tem uma trajetória histórica que acompanha a evolução da linguagem como ferramenta central na construção do conhecimento e da cultura. Sua origem remonta às primeiras universidades europeias da Idade Média, quando o estudo do latim e do grego era essencial para uma formação intelectual e religiosa inclusive. Com o tempo, o ensino de línguas modernas foi incorporado, consolidando-se como um campo de estudo voltado para a análise da linguagem, da literatura e da comunicação. Já no Brasil, o curso de letras se estruturou a partir do século XX, inicialmente voltado para a formação de professores de língua portuguesa e línguas estrangeiras. Mas com o avanço dos estudos linguísticos e literários, essas novas áreas foram integradas, assim como a tradução e a interpretação. A formação de tradutores e intérpretes dentro do curso de letras tem relação direta com o fato de que a linguagem é sua matéria-prima, sendo estudada em seus aspectos estruturais, sociais e culturais.
Como você bem sabe, e eu não canso de repetir, a tradução e a interpretação exigem mais do que apenas o domínio de línguas diferentes. Demandam conhecimento sobre discurso, contextos, efeitos do significado na comunicação e mais um monte de coisa. O curso de letras oferece essa base teórica e metodológica, preparando profissionais para atuar em diferentes modalidades de tradução, isto é, da escrita à interpretação simultânea. Além disso, os ETs, estudos da tradução, se consolidaram academicamente dentro da área de letras, o que reforça a vinculação entre essas formações. No caso específico da tradução e da interpretação de Libras, essa conexão se torna ainda mais evidente, pois envolve não apenas a transmissão de informações entre línguas diferentes, mas também uma mediação entre cultura e modos distintos de expressão. A formação dentro de letras permite com que os tradutores e intérpretes compreendam não apenas as estruturas linguísticas das línguas envolvidas nesta relação, mas também os processos cognitivos e sociais que permeiam a comunicação. Abro aspas. Antes da expansão da oferta de cursos de graduação em universidades federais, os cursos de tradução pareciam estar bastante dependentes dos currículos de letras, sem um enfoque mais específico para uma formação em tradução. Ou seja, muitos bacharelados voltados para essa formação específica, com diferentes denominações, mostravam-se muitas vezes como apêndices dos currículos principais, em geral voltados para a formação de licenciados. Portanto, a ênfase encontrava-se principalmente nas disciplinas de língua, linguística e literatura, fecho aspas. Gonçalves, 2015, página 128. Assim, a relação entre o curso de letras e a formação de tradutores e intérpretes não é casual, mas é fruto de um campo de estudos que compreende a linguagem em sua complexidade, seja no trabalho com textos escritos, na interpretação de conferências ou na mediação linguística em diferentes contextos. A base teórica e analítica oferecida pelo curso de letras continua, em minha percepção, sendo fundamental para a formação destes profissionais. E o Letras Libras? A formalização da formação de tradutores e intérpretes no Par Libras português se deu em um processo de regulamentação, que buscava atender tanto às necessidades educacionais quanto às demandas sociais por acessibilidade linguística ou comunicacional. A primeira vez que a formação foi questionada foi, segundo dos Santos 2023, nos projetos de lei 4673 de 2004 e 5127 de 2005, ambos aglutinados em seu artigo 2º, abre aspas. Artigo 2º. Os intérpretes de Libras para o exercício de sua profissão deverão estar devidamente habilitados em curso superior ou de pós-graduação em instituição regularmente reconhecida pelo MEC. Fecha aspas. Posteriormente, o Decreto 5626 de 2005, em seu artigo 17, estabelece que essa formação deva ocorrer por meio de um curso superior de tradução e interpretação com habilitação específica em Libras-língua portuguesa, consolidando então a importância de que esse profissional tenha uma formação em nível superior. A vinculação dessa formação ao campo de letras libras reflete uma compreensão mais ampla da linguagem, assim como nos cursos de letras, como um fenômeno complexo que exige não apenas o domínio das línguas envolvidas, mas um entendimento aprofundado dos processos tradutórios e interpretativos. Abre aspas. É interessante conhecer um pouco da origem do bacharelado em Letras Libras EAD, já que ele resulta diretamente da licenciatura em Letras Libras, criada no ano de 2006, a qual decorre de um projeto concebido e aprovado no âmbito institucional da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, entre 2004 e 2005. Fecha aspas. Rodrigues, 2018, página 202. No entanto, essa estruturação acadêmica passou por grandes desafios. Em 2007, a UFSC enfrentou uma ação movida por candidatos ouvintes que reivindicavam o direito a uma formação específica para tradutores e intérpretes no Par Libras português, já que então apenas a licenciatura para surdos era ofertada.
Esse curso, criado para a formação de professores, priorizava candidatos surdos, seguindo aquilo que previa o Decreto 5626, de 2005, que estabelecia que a docência de Libras deveria ser voltada primordialmente, ênfase nessa palavra, primordialmente, e não exclusivamente, como muitos pensam, a falantes nativos da língua. Essa priorização, ainda que justificada do ponto de vista linguístico e político, criou uma lacuna na formação de tradutores e intérpretes, uma vez que a atuação para essa profissão exige conhecimentos distintos daqueles que são voltados para a docência, ou seja, licenciatura em Letras Libras não forma intérprete ou tradutor. O questionamento levantado por esses candidatos ouvintes evidenciava a necessidade de repensar a estrutura do ensino superior, voltado para Libras, e ampliar as oportunidades de formação. Diante dessa pressão do Ministério Público, e aí fica a dica, se no seu estado não tem um bacharelado em Letras Libras na Federal, Ministério Público, e da demanda crescente por profissionais qualificados, a UFSC estruturou o bacharelado em Letras Libras e passou a atender especificadamente a formação de tradutores e intérpretes. Diferente da licenciatura, que foca o ensino da Libras como língua, como L1 e L2, o bacharelado tem como objetivo desenvolver competências voltadas para a tradução e a interpretação em diferentes contextos, garantindo que esses profissionais possam atuar em espaços institucionais, educacionais, jurídicos, culturais e de mídia e outros contextos. Essa abertura possibilitou que um número significativo de ouvintes ingressasse no curso, visto que a atuação como tradutor e intérprete ainda é predominantemente exercida por ouvintes, devido ao acesso diferenciado à educação bilíngue e à profissionalização na área. Quadros e outros colaboradores, 2014. Ao formalizar essa formação, a UFSC adotou a nomenclatura, bacharelado em Língua Brasileira de Sinais, Libras, reforçando o reconhecimento da Libras como um campo de estudo autônomo e legítimo dentro da academia. Essa decisão não apenas ampliou as possibilidades de atuação profissional dos tradutores e intérpretes, mas também fortaleceu a presença da Libras no ensino superior, garantindo que seu ensino, pesquisa e aplicação fossem aprofundados em contexto institucional. A criação desse curso foi, portanto, um marco na luta pela acessibilidade e pela valorização da tradução e da interpretação como campos fundamentais para a inclusão e o reconhecimento da Libras como língua de fato e de direito. A nomenclatura dos cursos superiores que formam esses profissionais no Brasil não reflete uma questão de padronização acadêmica, mas as abordagens teóricas diferentes, bem como as metodológicas adotadas por essas instituições de ensino superior. O curso, originalmente denominado de Bacharelado em Língua Brasileira de Sinais Libras, passou então a ser conhecido pragmaticamente como Letras Libras, principalmente por um processo de sincronia linguística e de conveniência fonética. Afinal de contas, é muito mais fácil falar Letras Libras do que Bacharelado em Língua Brasileira de Sinais Libras. A simplificação do nome tornou a referência ao curso mais prática dentro da estrutura acadêmica da Federal de Santa Catarina, que abriga essa formação no Centro de Comunicação e Expressão, o mesmo local onde se concentram todos os demais cursos de letras. Esse alinhamento institucional fortaleceu a associação da formação em tradução e interpretação com a tradição dos cursos de letras, reforçando a ideia de que a Libras, enquanto língua natural, deve ser estudada e ensinada nos mesmos moldes das línguas oferecidas na academia. Entretanto, a expansão dessa formação para outras universidades revelou que não há um consenso sobre a nomenclatura ideal para designar os cursos voltados à tradução e à interpretação no Par Libras português. Isso ocorre porque a definição do nome do curso é de responsabilidade do corpo docente de cada instituição. E professores com diferentes formações acadêmicas acabam influenciando diretamente a ênfase e a estrutura curricular dos cursos. Isso explica porque há uma diversidade de denominações para os cursos que, em essência, têm um objetivo comum: formar profissionais capacitados para atuar na mediação linguística entre a Libras e o português. É
Essa variação de nomes também reflete diferentes abordagens teóricas, epistemológicas e políticas sobre a tradução e a interpretação no contexto das línguas de sinais. Ao analisar as nomenclaturas adotadas por diferentes universidades, a partir dos textos de Rodrigues, 2018, e Luque, 2019, percebemos que algumas enfatizam o vínculo com o campo de letras, enquanto outras destacam o caráter técnico e profissionalizante da tradução e da interpretação. Então, vejamos as variações existentes e as possíveis implicações de cada escolha terminológica. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, o curso se chama Letras Libras, bacharelado. A opção por Letras Libras como título do curso reforça a vinculação ao campo das letras, segundo a tradição da UFSC. Já o uso do termo bacharelado sem especificações adicionais sugere uma formação ampla, sem necessariamente destacar uma ênfase específica em tradução e interpretação. Isso pode levar a uma leitura de que o curso também abarca outros aspectos dos estudos linguísticos da Libras, além da tradução. Já na Universidade Federal de Goiás, o curso se chama Letras, Tradução e Interpretação em Libras /Português, bacharelado. Aqui, a escolha pelo termo letras mantém a relação com os cursos da área, mas a explicitação de tradução e interpretação no título do curso já define com clareza o objetivo da formação. Esse nome pode ter sido escolhido para evitar confusões sobre a natureza do curso, destacando que a graduação não se destina ao ensino de Libras como língua adicional, mas sim à formação de intérpretes. Na Universidade Federal do Espírito Santo, o curso se chama Letras Libras, bacharelado em Tradução e Interpretação. Semelhante ao nome adotado na Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Espírito Santo mantém o vínculo com a área de letras, mas adiciona explicitamente tradução e interpretação, deixando claro o foco profissional do curso. E isso reforça a necessidade de distinção entre os cursos voltados para a docência, isso é, a licenciatura, e os cursos voltados para a mediação linguística. A Federal de Roraima, o curso recebeu o título de Graduação em Letras /Libras, bacharelado. A Federal de Roraima optou por um modelo que une a expressão Letras Libras, seguindo o padrão de sincronia linguística adotado na UFSC, entretanto, demonstra a ausência de uma especificação sobre tradução e interpretação, o que pode gerar dúvidas sobre o foco do curso. Dependendo do contexto acadêmico local, essa nomenclatura pode englobar tanto a formação tradutória quanto aspectos linguísticos mais amplos da Libras. Já na Federal de São Carlos, o curso recebeu o nome de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais /Língua Portuguesa. Aqui, a UFSCar abandonou completamente a vinculação ao campo de letras e priorizou o nome da profissão. A escolha de um título mais descritivo pode ter sido influenciada por um corpo docente com uma formação mais voltada para os estudos da tradução do que para os estudos linguísticos, mas isso é apenas uma hipótese. Esse modelo enfatiza a identidade profissional do curso e pode atrair candidatos que buscam uma formação mais aplicada e técnica, sem a expectativa de disciplinas que abordem, por exemplo, literatura ou linguística em um sentido mais amplo. Esse distanciamento também pode ter se dado pelo centro que o curso ocupa. O curso está lotado no Departamento de Psicologia da Federal de São Carlos. Talvez por isso não leve o nome de letras, mas isso são apenas conjecturas. A Federal do Rio Grande do Sul, o curso recebeu o nome de Bacharelado em Letras, Tradutor e Intérprete de Libras, abre parênteses, Libras-Português e Português-Libras. Travessão, linha de formação /habilitação do Bacharelado em Letras. Perceba que esse nome ele destoa dos demais. E esse modelo se destaca por ser uma habilitação dentro do bacharelado em letras, o que sugere que existe uma estrutura curricular compartilhada com outros cursos de letras da instituição. A Federal do Rio de Janeiro mantém uma forte ligação com os estudos da tradução no contexto das línguas orais,
inserindo a Libras, então, dentro desse universo acadêmico. Esse tipo de organização pode garantir um maior diálogo interdisciplinar entre diferentes campos da tradução, mas também pode implicar desafios, como a necessidade de adaptação de metodologias específicas para línguas de modalidades diferentes, isto é, sinalizada e vocal, dentro do âmbito dos cursos de letras. Como você pôde observar, a variação dos nomes dos cursos não ocorre por acaso. Cada instituição que implementou um curso de bacharelado em tradução e interpretação no Par Libras português contou com professores que, dependendo de sua formação acadêmica e de suas áreas de pesquisa e interesse, influenciaram diretamente a forma como o curso seria estruturado e nomeado. Professores com formação voltada mais para a linguística e os estudos da Libras tendem a manter a nomenclatura dentro do campo de letras, o que garante a vinculação institucional e a coerência com a tradição acadêmica. Já aqueles que advêm dos estudos da tradução e da interpretação, principalmente com ênfase nos estudos da tradução aplicados às línguas de sinais, os ITILs, podem preferir nomes que enfatizem diretamente o foco profissional e técnico do curso, sem necessariamente vincular ao campus de letras. Além disso, aspectos institucionais também influenciam essas decisões. Em uma universidade onde a tradução e a interpretação são historicamente vinculados aos cursos de letras, faz sentido que o curso mantenha esse vínculo em sua nomenclatura. Já em outras instituições, onde a tradução é vista como um campo mais técnico e independente, a tendência é que o nome do curso reflita essa identidade profissional. Por fim, a diversidade de nomes para os cursos de bacharelado em tradução e interpretação reflete a pluralidade de abordagens acadêmicas e metodológicas dentro desse campo de formação. E não há um consenso absoluto sobre qual a nomenclatura seria a mais adequada, pois a escolha, como já expliquei, carrega consigo uma série de implicações teóricas, institucionais e principalmente políticas. O que nós podemos afirmar dentro desse pequeno campo, chamado podcast, no entanto, é que essa variação reflete a consolidação da área dentro do ensino superior brasileiro, mostrando que a formação de profissionais da tradução e da interpretação tem conquistado espaço e reconhecimento em diferentes contextos acadêmicos. Retornando à questão central, mas o termo ou a alcunha de bacharel em letras libras é o ideal? Bem, não sei se a nomenclatura ideal é essa. Essa questão pode ser levada para uma pesquisa, mas o conteúdo de cada formação, esse sim precisamos de uma reflexão. Quanto aos objetivos do curso, que citamos anteriormente, Rodrigues 2018 destaca: os cursos brasileiros de formação de tradutores e intérpretes de Libras português apresentam variações em seus objetivos, refletindo abordagens específicas de cada instituição. Em geral, todos buscam capacitar profissionais para atuar na mediação linguística, com fundamentação teórica e prática dentro dos campos da linguística, tradução e interpretação. A Federal de Santa Catarina, pioneira na área, enfatiza a produção e divulgação do conhecimento em língua, literatura e cultura, preparando bacharéis para atuar em diversos serviços linguísticos. Já a Federal do Rio de Janeiro destaca o foco na educação, enquanto a Federal de Goiás enfatiza a necessidade de suprir demandas sociais, permitindo a atuação também na pesquisa. A Federal do Espírito Santo amplia as possibilidades, incluindo tradução de termos técnicos, de textos técnicos, jurídicos, científicos e a guia e interpretação, por exemplo. Já a Federal de Roraima e a Federal do Rio Grande do Sul reforçam a interculturalidade e a globalização, preparando esses profissionais para lidar com múltiplos contextos linguísticos e culturais. Já a Federal de São Carlos tem um forte foco na formação ética e crítica dos intérpretes, ressaltando sua inserção na sociedade e a importância de compreender os diferentes espaços de atuação. E embora, como você pôde observar, os cursos compartilhem do mesmo objetivo central, suas abordagens variam conforme a ênfase dada pelo corpo docente, o que influencia, por sua vez, a nomenclatura, bem como as diretrizes curriculares. A partir desses dados trazidos e compilados aqui por Rodrigues 2018,
podemos fazer um confronto detalhado das cargas horárias e distribuições das disciplinas nos cursos de formação de tradutores e intérpretes de Libras português nas universidades federais. Ao considerar essas variações, a resposta à pergunta, abre aspas, esse bacharelado oferece os conhecimentos necessários? Como você pôde observar, agora passados quase 30 minutos, não é uma resposta muito simples. Em algumas instituições, sim, há uma estrutura curricular que contempla de forma ampla os saberes técnicos, linguísticos e práticos, essenciais para o exercício da profissão. Em outras, a formação me parece fragmentada ou com ênfases deslocadas do que se espera de um TILSP, que atue com excelência em diferentes contextos. Portanto, o curso descrito no artigo 17 do Decreto 5626 é apresentado de formas muito distintas nas federais brasileiras, e sua eficácia na formação de TILSP depende diretamente das decisões curriculares de cada universidade. Lembre-se que o decreto garante a existência do curso, mas não necessariamente a sua qualidade ou a sua adequação conforme as demandas da profissão. Bem, como eu já comentei, a resposta para essa pergunta elaborada pelo meu ex-aluno não é uma coisa muito simples. O curso, mesmo em suas diversas versões e nomenclaturas, apresenta uma plataforma acadêmica sólida, oferecendo aos estudantes um caminho estruturado para o desenvolvimento das competências essenciais para a tradução e a interpretação entre o nosso par linguístico Libras português. Ele forma profissionais capacitados, mas a real questão está no que os alunos fazem com esse conhecimento após a graduação. Lembro que a formação por si só não garante inserção no mercado, tampouco supre todas as lacunas da profissão. Uma das principais dificuldades em avaliar a eficácia do Letras Libras como uma solução definitiva é a falta de pesquisas aprofundadas sobre os egressos do curso. Onde estão os dados sobre a atuação desses profissionais? Eles conseguiram se inserir no mercado de trabalho? Sentem-se preparados para os desafios da profissão? Que tipo de lacunas acham que ainda precisam ser preenchidas? Se não há um acompanhamento sistemático do impacto do curso na vida profissional dos formados, torna-se difícil afirmar categoricamente se ele é, de fato, a resposta ideal para a formação de tradutores e intérpretes. Dito isso, a existência do Letras Libras, ainda que com essa multiplicidade, é um avanço considerável e precisamos reconhecer isso. Se compararmos com um cenário onde não houvesse nenhuma formação para esses profissionais, certamente, como o temos, ele se mostra uma alternativa estruturada e viável. No entanto, isso não significa que o modelo atual seja perfeito ou que não precise de aprimoramentos. A ausência de padronização nas nomenclaturas do curso e as diferentes abordagens curriculares, bem como a variação nas cargas horárias das disciplinas, evidenciam que ainda há muito espaço para ajustes e melhorias. Portanto, o Letras Libras não pode ser tido como uma solução absoluta, mas ele é um passo importante. Ele oferece oportunidades de formação que antes não existiam. Mas a real efetividade desse modelo só poderá ser avaliada a partir de estudos mais robustos sobre a trajetória profissional dos egressos, bem como as demandas do mercado. Então a questão que precisa ser feita não é apenas o Letras Libras resolve, mas sim como podemos garantir que ele seja realmente eficiente para formar tradutores e intérpretes qualificados, bem como preparados para os desafios do mundo profissional atual. Sem essa resposta, qualquer conclusão será incompleta. Nesse sentido, voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundo da tradução e da interpretação, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.